Como filho de Deus, um de seus maiores privilégios é a ministração de anjos, ou seja, a disponibilidade de anjos para protegê-lo e apoiá-lo quando você precisar deles. Os anjos são como mensageiros especiais de Deus. Eles são seres muito poderosos, criados por Deus no céu para servir a cada um de seus propósitos, tanto no céu quanto na terra também. Os anjos são seres imortais, o que significa que nunca morrem. Desde quando Deus os criou, eles não envelhecem, mas continuam na glória de Deus, adorando o Pai e cumprindo seus desejos. Satanás já foi um anjo do reino de Deus, um anjo muito poderoso. No entanto, ele foi expulso do céu quando liderou uma rebelião contra Deus. Ele enganou com sucesso outros anjos para terem a mesma visão que ele e se juntarem à sua rebelião. Infelizmente, todos eles perderam seu lugar no céu e foram expulsos. Hoje, eles vagam como demônios sob o comando de Satanás, lutando contra o bem mais valioso de Deus, os humanos, e escravizando aqueles que podem. Quando você olha para as Escrituras, de Gênesis até Apocalipse, a Bíblia registra tanto sobre anjos que podemos aprender a entender o que eles são e como eles servem ao propósito de Deus em nossas vidas. A Bíblia os chama de ministros de Deus para aqueles que herdarão a salvação ou a vida eterna. E quem são aqueles que herdarão a vida eterna? Os cristãos em todo o mundo que mantiverem sua fé em Deus. Hebreus capítulo 1, versículo 14 diz: Então, o que são os anjos? Todos eles são espíritos que servem a Deus, os quais ele envia para ajudar os que vão receber a salvação. Anjos são espíritos, e isso significa que eles não são deste reino. Embora eles possam se manifestar aqui na terra em qualquer forma que se adapte à sua atribuição. Meu ponto é este: enquanto você for um filho de Deus, você nunca estará sozinho. Você tem o Espírito de Deus vivendo dentro de você e os anjos de Deus com você, esperando para servir ao plano dele em sua vida. Isso significa que Deus os comissionou a você. É incrível que agora, enquanto você está ouvindo a minha voz nesta mensagem, haja anjos comissionados para você. Então, quando você anda na rua, alguém está com você. Quando você está entrando no veículo ou embarcando naquele voo, há anjos com você. Onde quer que você vá, eles estão com você. Eles nunca tiram o dia ou a noite de folga. A Bíblia nos fala sobre isso em Salmos capítulo 91, versículos 11 e 12. Porque aos seus anjos dará ordens ao teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares na alguma pedra. Esta é a sua herança, querido filho de Deus. Mas por que muitas vezes parece que estamos sozinhos e não há ajuda vinda desses anjos, como se eles não estivessem aqui? Existem muitos fatores que podem contribuir para essa experiência, e mostrarei a você agora. Um dia, os israelitas receberam uma nota de ameaça de um rei estrangeiro, chamado Senaqueribe. Este rei ameaçou Ezequias, então rei de Israel, e blasfemou o nome do Senhor Deus, comparando-o com deuses das outras nações que havia conquistado. As palavras de Senaqueribe foram tão desaforadas que Ezequias pegou as cartas e as colocou diante do Senhor dentro do templo, enquanto clamava a Deus para se levantar e defender seu nome e seu povo. Bem, para encurtar a história, essa batalha não foi travada com espadas e lanças. A Bíblia nos conta que à noite, um anjo do Senhor, apenas um, invadiu o acampamento dos exércitos inimigos, matando 185 mil homens. Se um anjo pôde fazer isso, o que você acha que 2 poderiam fazer? Que tal 5, 10, uma legião ou milhares? Saiba disso com certeza. Você foi adotado na família real de Deus e, portanto, está sob a proteção de seus anjos. Portanto, onde quer que você vá, você terá a segurança divina ao seu lado. Quando você dorme à noite e o diabo quer oprimi-lo, os anjos de Deus foram comissionados para vigiar sua casa e também sua família. Muitas pessoas foram resgatadas de acidentes mortais e situações de risco de vida por estranhos milagres que só podem ser atribuídos ao trabalho dos anjos de Deus trabalhando em seu nome. Um exemplo é quando uma pessoa estranha aparece do nada e diz para você não embarcar em um determinado veículo, mesmo que isso signifique que você terá que chegar atrasado ao seu destino.
Você embarca no próximo e percebe que o anterior se envolveu em um acidente e não houve sobreviventes. Como você explica isso? Uma coincidência? Não, aquilo foi um anjo. Ele veio para servir a esse propósito de Deus para a sua segurança. Lembro-me do testemunho de uma senhora cristã que frequentava uma determinada igreja que ficava bem longe de sua residência. Por causa da distância, isso significava que ela chegaria em casa tarde das reuniões da noite. Ela estava sempre animada para assistir aos cultos, então isso não era um problema para ela. Também depois de aprender sobre o ministério dos anjos, sobre os filhos de Deus, assim como lemos no Salmo 91, ela estava confiante de que seus anjos estavam sempre em guarda. Um dia, voltando para a igreja tarde da noite, ela se deparou com um grupo de bandidos parado na beira da estrada. Já era tarde e não havia mais ninguém por perto. Ela começou a orar baixinho, declarando sua segurança das mãos desses homens que provavelmente tentariam atacá-la. E como esperado, no momento em que a viram, eles se levantaram para atacá-la. Quando ela se virou para eles, quase em estado de choque, ela notou algo estranho. Todos pareciam atordoados, como se alguma coisa os perturbasse. Eles a encararam por alguns segundos e depois se sentaram lentamente, como se ela não estivesse ali. Ela voltou para casa, agradeceu a Deus por preservá-la e seguiu sua vida normal. Nas reuniões da manhã do domingo seguinte, ela compartilhou essa experiência como um testemunho da proteção de Deus de todo o mal. Ela tinha certeza de que mesmo que não pudesse explicar o que fez os bandidos não a atacarem, ela sabia que foi Deus quem a havia protegido do perigo. Pouco depois de ela terminar seu testemunho, outra pessoa apareceu para compartilhar seu testemunho de salvação. Ela nunca tinha visto aquela outra pessoa antes, mas ficou chocada quando ela afirmou que ela foi a razão de estar ali naquele dia. Ela passou a narrar como sua experiência naquela mesma noite a trouxe a Jesus. Ela tentou encontrá-la por toda a cidade e a seguiu para saber que igreja ela frequentava. O que aconteceu naquela noite? Bem, disse ela, enquanto aqueles bandidos se sentavam ali com sua gangue, fumando e se embriagando, esperando qualquer um que pudessem roubar ou molestar, lá vinha ela. Eles planejaram o que fariam com ela assim que chegasse perto o suficiente. Parecia um plano até ela chegar onde eles estavam reunidos. Ela disse que no momento em que se levantaram para atacá-la, quando ela se virou para encará-los, eles viram um gigante parado atrás dela. Ela disse que esse gigante caminhava passo a passo com ela e quando ela se virou, ele também se virou, e seus olhos eram chamas de fogo. Ela disse que foi isso que os deixou atordoados, pois ninguém conseguiu se mover 1 centímetro por aqueles poucos segundos. Foi depois desse encontro que aquela pessoa decidiu buscar tudo o que essa senhora estava buscando para tê-lo em sua própria vida também. Querido cristão, assim como esta senhora, você sabia que os anjos de Deus estão com você para protegê-lo? Você não os viu trabalhando em sua vida por algum motivo. Em primeiro lugar, você não crê que Deus os enviou para estarem com você. Tudo que você crê, você se posiciona para receber. Você não pode pedir algo que não acredita que exista, pode? Sua fé na existência, disponibilidade e trabalho dos anjos de Deus em seu benefício é um ponto-chave para ativar o poder deles em sua vida. Você não precisa vê-los antes de acreditar. Apenas creia, porque a palavra de Deus diz que eles estão com você. Não os exclua de sua vida, mas lembre-se, sua fé não deve ser colocada nos anjos em si, mas sim em Deus. Os anjos apenas obedecem o que Deus os ordena. Por isso, sua oração nunca deve ser direcionada a eles, mas sempre a Deus para pedir que Ele ordene a intervenção de seus anjos. Em segundo lugar, você está andando em desobediência. Quer ativar a proteção dos anjos de Deus em sua vida? Ande em obediência à palavra dele. As pessoas que escolhem seu próprio caminho saem dos limites da vontade de Deus para suas vidas. E os anjos não agem em favor dessas pessoas, nem operam fora da vontade de Deus. Um anjo não irá acompanhá-lo a um lugar onde você queira ir ferir ou defraudar os outros e pecar. Não! Eles respondem e cuidam daqueles que temem e obedecem a Deus. Salmos capítulo 34, versículo 7 diz: O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Em terceiro lugar, você está falando contrário à palavra de Deus.
A Bíblia nos diz que eles servem um propósito de Deus, ouvindo a voz de suas palavras. Salmos capítulo 103, versículo 20 diz: Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executais as suas ordens e lhes obedeceis a palavra. Os anjos de Deus são ativados quando falamos a linguagem da fé na palavra de Deus. Quando você fala palavras de medo, dúvida ou pecado, eles não têm nada com o que trabalhar. Os anjos de Deus são rápidos em responder quando confessamos a verdade de Deus sobre nossas vidas com frequência. Quando você diz: as bênçãos estão caindo para mim em lugares agradáveis, você está dando aos seus anjos ordens da palavra de Deus para resolver as coisas para o seu bem. Como? Porque quando você diz essas palavras, eles ouvem a voz de Deus, não a sua. Essas não são as suas palavras, mas as palavras de Deus. As palavras são poderosas. Você comanda o poder quando diz qualquer coisa. Então, quando você fala algo negativo, você dá poder à negatividade em sua vida, patrocinada pelo diabo e seus demônios. Mas quando você fala da vida conforme declarado na palavra de Deus sobre você, os anjos são ativados pela autoridade que respalda tudo o que Deus diz e eles saem para resgatá-lo. Ao viver sua vida daqui em diante, creia que os anjos de Deus estão com você. Comprometa-se com as 3 coisas que destaquei para você. Acredite que Deus deu a seus anjos a responsabilidade sobre você. Não tema as ameaças ou os perigos que o cercam. Em vez disso, acredite e se apegue à verdade divina. Os anjos estão ao seu redor porque você é um filho de Deus. E certifique-se de andar em obediência. Enquanto você estiver andando de acordo com Deus em fé, amor, confiança e obediência, os anjos se levantarão quando você precisar deles. O profeta Eliseu não tinha motivos para temer o exército que o cercava, porque sabia que seus caminhos eram corretos e ele era um servo de Deus. Portanto, ele sabia que os que estavam com ele eram maiores do que os que vinham contra ele. Quando Deus abriu os olhos de seu servo Geazi, ele viu a casa de Eliseu cercada por milhares de anjos e carros de fogo. E por último, fale a palavra de Deus consistentemente sobre si mesmo. Não se pegue falando contrariamente ao que Deus diz sobre você em sua palavra. Tenha certeza da preservação dos anjos na sua vida agora. Você viverá, habitará com segurança, prosperará e jamais ficará estagnado em nome de Jesus. Há 3 épocas importantes na vida de cada pessoa: a época da semeadura, a época da espera e a época da colheita. Essas épocas também são chamadas de estações. Giram em torno de diferentes aspectos de sua vida de modo que reflita a sua fase atual. A época de espera é geralmente a mais odiada para muitos de nós porque é a mais desafiadora. Durante a temporada de espera, muitas coisas são testadas. Ficamos impacientes tanto com nossas sementes quanto com Deus também. Às vezes você pode até se perguntar por que a colheita não está chegando. Querido amigo, Deus tem uma palavra para você hoje. Pare de duvidar do tempo dele. Ele nunca está atrasado. Sua época de colheita chegará. Sua temporada de espera logo terminará. Pode parecer que se você não fizer algo rápido, as coisas vão sair do controle. Acalme-se e mantenha firme a sua fé. Não desista de Deus. Seu tempo é sempre perfeito. Ele é o Criador do tempo. Como ele pode perder isso? As palavras estações e tempo foram mencionadas pela primeira vez no 1º capítulo da Bíblia. Isso por si só deve nos dar uma ideia de quão importantes são para Deus. Em Gênesis capítulo 1, versículo 14 diz: Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. Veja, cada estação tem seu próprio propósito e sua duração. Se você olhar novamente para as estações do ano na terra em que vivemos, descobrirá que elas influenciam a maneira como as pessoas vivem e fazem as coisas.
As estações afetam o clima, estilo de vida, negócios, economia e muitas outras coisas ao nosso redor. Existem estações específicas para plantar certas sementes. Quando você perde esta estação, tem que esperar até o próximo ciclo antes de poder plantar novamente. Se você deixar de plantar nessa época, não terá nada para colher na época da colheita. Há também épocas em que certos negócios prosperam. Por quê? Porque certas mercadorias e serviços são mais procurados durante essa época do ano. Essas são indicações de que o tempo e as estações controlam nossa vida. E a Bíblia nos diz que Deus nos colocou para fazer exatamente isso. A razão pela qual estou chamando sua atenção para isso é simples. Alguém traçaria tal ordem em seu projeto sem um plano de ação para cada estação? Agora, não estou falando das estações terrenas ou físicas, mas das estações espirituais, as estações da nossa vida. Assim como indiquei no início desta mensagem, a nossa vida é o resultado da estação atual do Espírito e do que estamos fazendo ou não fazendo no momento. Um dia Deus estava falando com o pai da fé, Abraão, assegurando-o de seu compromisso com ele e tudo mais. Então Abraão passou a se abrir com Deus sobre seus medos. Ele disse que, embora o Senhor tenha prometido que o abençoaria, ele temia, pois mesmo que as bênçãos viessem, não haveria um filho para herdá-las. Ele não achava que uma criança faria parte da bênção. E posso lhe dizer o porquê. Ele ficou incomodado porque Deus continuou falando sobre abençoá-lo e fazer dele uma geração, mas nunca mencionou nada sobre sua esterilidade. Ele deixou escapar e disse a Deus: "Você continua falando sobre como me abençoaria, mas não me deu um filho por todas essas bênçãos. Quando eu morrer, meu servo é o único que herdará a minha propriedade." Veja, Deus entendeu que Abraão era humano. Da mesma forma, ele entende que você também é. Ele não ficou bravo porque entendeu que Abraão estava sendo honesto sobre seus sentimentos. Não que ele estivesse prestes a se afastar de Deus ou insultar, mas para compartilhar como amigo quanto ele precisava consertar aquela área de sua vida. Meu amigo, assim como Abraão, Deus quer que você seja honesto sobre seus sentimentos com ele. Então lhe digo que mesmo amando a Deus genuinamente, você muitas vezes pode parecer não entender o porquê certas coisas demoram a acontecer. Você segura sua frustração por muito tempo e isso tem devorado você de dentro para fora. Bem, olhe para o pai Abraão e aprenda com ele. Fale com Deus sobre isso com toda a honestidade. Não com frustração ou raiva, nem mesmo com resignação, mas com fé, porque você acredita que ele pode fazer algo a respeito. Essa foi a abordagem que Abraão usou e vou lhe dizer por que é importante. Ao usar a fé para expressar suas dores diante de Deus, você permanecerá aberto para quando ele falar ou lhe der alguma resposta. Quando você usa a raiva, frustração para expressar suas preocupações, você pode acabar não tendo paciência ou sensibilidade para ouvir qualquer coisa que Deus vai lhe dizer. Você pode acabar perdendo o momento em que a resposta do Senhor está chegando. Mas ouça o que disse Deus a Abraão depois que ele compartilhou suas preocupações com ele. Gênesis capítulo 15, versículos de 4 a 7 nos diz: "A isto respondeu logo o Senhor dizendo: Não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então o conduziu até fora e disse: Olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. Ele disse: Será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Disse-lhe mais: Eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para te dar por herança esta terra. Assim como eu disse anteriormente, por causa da fé que Abraão teve, ele pôde receber a resposta de Deus às suas orações. Se tivesse orado com dúvidas ou frustrações negativas, ele teria se precipitado e ficaria apenas reclamando e sairia frustrado. E essa atitude nunca produz nada de bom. Aprendamos com Abraão, querido amigo. Deus já sabia o que Abraão precisava para que as coisas que ele havia prometido acontecessem.
Por exemplo, ele não poderia ser chamado de pai de muitas nações se morresse sem filhos. Ele não poderia ter uma geração se seu nome morresse com ele. E assim Deus tinha um plano e um tempo para tudo o que havia dito a Abraão. Claro, Abraão não tinha aprendido isso na época, então ele estava preocupado. Mas depois que Deus falou com ele, sua fé foi fortalecida e creu em Deus até o último minuto. Em Romanos capítulo 4, versículos de 18 a 22 nos diz: Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito. Assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou, por incredulidade, da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera, pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça. Sara, por outro lado, começou a ficar frustrada, impaciente com o fato de estar ficando velha demais para ter um bebê. Essa frustração levaria ao nascimento de Ismael pela serva Agar e abalaria a paz da família por algum tempo. O filho que nasceu e foi chamado de Ismael é o exemplo da impaciência e falta de confiança em Deus. Quando você começa a duvidar do tempo de Deus, começa a perder a paciência. Caro amigo, não perca esta mensagem se você estiver em sua época de espera. O que você está esperando? Se Deus te prometeu, acredite nele. Vai acontecer. Assim como as estações nunca falham, sua época finalmente chegará. Você plantou suas sementes e agora está esperando e parece que a colheita nunca virá. Às vezes dá um sinal de que está para vir e depois desaparece novamente. Não tema, sua hora vai chegar. Às vezes você pode ver as pessoas em suas épocas de colheita e começar a pensar que sua própria época já passou. Não entre em pânico, não duvide, todo mundo tem sua própria época. Você não tem o mesmo destino. Você é diferente. Lembre-se do Deus em que você crê. Ele é fiel e sempre cumpre a sua palavra. Ele nunca falha, nunca falhou e nunca falhará. Alguém disse uma vez: Deus não fala apenas porque quer informá-lo. Ele fala porque quer realizar o que está falando. Esta declaração confirma o que o próprio Deus disse em Isaías capítulo 55, versículos 10 e 11. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Deus tem dito algo a você ultimamente ou há algum tempo? Não duvide. Você tem um trabalho que é cooperar com o Senhor. Esteja atento para quando Ele lhe enviar os sinais. Esteja pronto para se mover quando Ele disser para se mover. Esteja pronto para se levantar quando Ele disser para se levantar. Esse é o seu trabalho, assim como Abraão. Encorajo-vos a meditar sobre a vida do pai Abraão. Veja como ele fazia questão de manter os olhos e os ouvidos atentos o tempo todo. Ele estava sempre pronto para quando Deus lhe dissesse algo. Ele sabia que Deus não tinha limites para realizar. Somos nós que temos o limite. Portanto, por meio da fé, ele sempre buscou as instruções de Deus. E, na hora certa, seu grande milagre veio. Ele segurou o filho da promessa, Isaque. Eu oro por você nesse momento. Que você receba forças renovadas para crer em Deus até o fim. Que sua fé recém-descoberta substitua todas as dúvidas e medos. E que isso desencadeie um engajamento ativo em orações e louvores enquanto você espera para realizar seus próprios milagres também. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Há épocas em que as situações da vida sempre serão avassaladoras. Serão dias da sua vida em que você não terá um respiro, não poderá falar, chorar ou entender o sentido do caos. Esses dias existem, e sim, Deus sabe disso. Você chegará a um ponto em que não conseguirá diferenciar entre o que é doloroso e o que é uma lição. Você perderá toda a força e apoio, chorará oceanos de lágrimas e esgotará todos os contatos que sabe que poderiam te ajudar, e você perceberá que não pode fazer nada
além de sofrer com muita dor, apenas confiando que isso não será o seu fim, dizendo: eu sei que Deus tem um plano para a minha vida. Se você confiar dessa maneira, tudo isso passará. Confie que existe um grande propósito para tudo isso. Veja bem, é nessas horas que o diabo vai te provocar, tentando te fazer xingar a Deus. Ele vai te convidar a desistir de tudo e dizer que acabou. Ele apresentará a você uma prova aparentemente irrefutável para a mente humana. Prova de que este é realmente o fim e não há como Deus estar do seu lado. Que você não pode sobreviver a esta tempestade. Que este tsunami de emoções será o seu fim. Ele mostrará a você que os destroços de sua vida após esta tempestade jamais poderão ser reconstruídos por ninguém, incluindo Deus. Tempos como estes são épocas em que você será deixado e totalmente abandonado por amigos e inimigos, deixado para viver ou sobreviver o resto dos seus dias na escuridão e na total desesperança. Sim, esses terríveis tempos existem. Eles existem não para algumas, mas para todas as pessoas, apenas em épocas diferentes. Você pode estar bem no meio deste tempo, neste exato momento, mas não desanime. Mantenha-se positivo. Mantenha-se um filho de Deus cheio de esperança. Uma temporada de provação é necessária para que gigantes se levantem para Deus. Veja bem, todos têm ideias excelentes, todos podem falar sobre um bom plano e todos podem afirmar que são especialistas em lidar com o sucesso. Mas se aprendemos alguma coisa com a história, é que a única diferença entre muitos que criticamos quando cometem erros não é uma grande habilidade ou estima, mas sim uma oportunidade. Quando muitos desses críticos têm a mesma oportunidade que tiveram antes, eles falham miseravelmente. Ainda pior do que as próprias pessoas que eles criticaram e insultaram enquanto estavam em posições de responsabilidade e influência. José resistiu rigidamente a cada passo, apesar dos seus grandes e belos sonhos dados a ele por Deus. Suas temporadas de provações foram tão ferozes que muitos de nós hoje teríamos desistido no meio do caminho e descartado a visão que nos foi dada por Deus. José era invejado e odiado por seus próprios irmãos, sua própria família. Eles ficaram tão cansados dele e do seu grande destino que se ressentiram dos seus sonhos, visões e de sua pessoa. Eles o odiavam tanto que pensaram em matá-lo. Quando eles não podiam fazer isso, eles decidiram vendê-lo como escravo. Eles imaginaram que um escravo não poderia valer nada. Esta foi uma provação para José, para testar seu amor, sua esperança, seu afeto e sua vontade de perdoar ou se tornar vingativo. José deve ter se sentido tão injustiçado, ferido e traído. Ele deve ter se sentido abandonado pelo único grupo de pessoas que ele achava que deveria protegê-lo. Como se sua vida não fosse difícil o suficiente, mentiram contra José no Egito enquanto ele trabalhava diligentemente como escravo. Um pouco dessa história podemos ver em Gênesis capítulo 39, versículo 4 ao 8, 10, 16 ao 18 e 20. Logrou José mercê perante ele, a quem servia, e ele o pôs por mordomo de sua casa e lhe passou às mãos tudo o que tinha. E, desde que o fizeram mordomo de sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Potifar, tudo o que tinha, confiou às mãos de José, de maneira que, tendo-o por mordomo, de nada sabia, além do pão com que se alimentava. José era formoso de porte e de aparência. Aconteceu, depois destas coisas, que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: "Deita-te comigo." Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: "Tem-me por mordomo, meu senhor, e não sabe do que há em casa, pois tudo que tem me passou ele às minhas mãos." Falando ela a José todos os dias, e não lhe dando ele ouvidos, para se deitar com ela e estar com ela, conservou ela junto de si as vestes dele, até que seu senhor tornou a casa. Então lhe falou, segundo as mesmas palavras, e disse: "O servo hebreu que nos trouxeste veio ter comigo para insultar-me. Quando, porém, levantei a voz e gritei, ele, deixando as vestes ao meu lado, fugiu para fora. E o senhor de José o tomou e o lançou no cárcere. No lugar onde os presos do rei estavam encarcerados, ali ficou ele na prisão." O pobre jovem inocente acabou na prisão por um crime que não cometeu. Eu quero que você saiba que ele não pecou contra Deus, mas as coisas pareciam não estar indo muito bem. Parecia que o mundo inteiro estava contra ele.
José se sentiu mal, foi ferido, foi quebrado, foi injustiçado. Mesmo assim, em tudo isso, ele confiou e manteve a esperança em Deus, apesar de estar na prisão por tempo indeterminado. José decidiu permanecer feliz, não importa o que acontecesse, confiar no Senhor e esperar nele, apesar de todas as coisas indo contra ele. José entendeu que mesmo a prisão era um lugar de provação para ele, refinando as partes cruas da sua personalidade na aparência brilhante que Deus desejava para ele em vida. Na maioria das vezes, a verdade é que não temos uma perspectiva grande das coisas. Reclamamos e ficamos tristes porque as coisas não vão do nosso jeito e quando perdemos privilégios aos quais estávamos acostumados. Ficamos ofendidos quando as pessoas não nos tratam adequadamente. Nos sentimos tão traídos quando as pessoas em quem confiamos nos enganam. Nós nos tornamos miseráveis quando, apesar de amarmos a Deus, servimos a Ele e seguimos para fazer a sua vontade. Nos sentimos traídos por Deus. Nada parece correr de acordo com o planejado para nós. Nada parece sair do nosso jeito. Nessas épocas, é muito mais fácil e conveniente apontar o dedo para Deus, reclamando de como as coisas são injustas ou reclamando sobre como o amamos e o servimos, mas não vimos nenhuma mudança duradoura em nossas vidas. Mas Deus é fiel mesmo. Ele não chamou ninguém para desonrá-lo. Ele não separou você sem um belo fim à vista para a sua vida. Como os levitas em Israel, Deus tem um claro benefício para a sua vida se você perseverar fiel e pacientemente. Deus não usa nenhuma pessoa em vão, não engana ninguém. Ele não pode ser menos fiel. Sua palavra é verdadeira. Portanto, não espere nada menos. Pode parecer difícil, mas percorra isso com gratidão pela oportunidade nesta época de provação, para que Deus seja glorificado através de você pela liberação expressa de alegria abundante e fé absoluta em Deus, mesmo em meio a essa situação extremamente deprimente. Deus não te abandonou, Ele tem um plano seguro para você. Deus não é imprudente com sua vida e destino. Todos os homens na Bíblia que se levantaram em Deus, apesar das limitações do seu tempo, se levantaram como resultado da ajuda e misericórdia de Deus para prepará-los para permanecerem firmes. Porém, muitos não conseguiram manter os traços de caráter que os levaram às grandes alturas da vida. Chegaram ao topo, mas correram de volta para baixo, caindo da graça. Infelizmente, este é um processo contínuo em nossa história como humanos. Muitas histórias de sucesso imaturas que surgiram muito cedo e foram esmagadas antes do tempo. Esmagadas nem mesmo pela atividade do inimigo ou do maligno, mas pelo seu próprio ego, cada vez maior à medida que se levantavam com sucesso em todos os momentos. Esta falha fatal enterrou tantos e amorteceu a fundação de muitos, que isso afetou suas possibilidades futuras. Nada é novo neste mundo. A história está repleta de tantos que caíram no esquecimento, grandes e poderosos navios que foram esmagados nas marés altas da vida. Contudo, isso em consideração, Deus decidiu não permitir que você cruze a vida com sucesso após sucesso. A maioria não aprende nada com a vitória. Tudo o que isso faz é ajudá-los a provar que seus planos, ideias e sistemas são sábios e infalíveis, mas esta é uma armadilha bem planejada pelo inimigo. Então, Deus habilmente coloca você em tempos como este, épocas em que você falha, mas ganha muita sabedoria, tempos em que você carece, mas aprende a valorizar o uso correto dos recursos, épocas em que você precisa e passa a entender a situação de pessoas em situações semelhantes de quando Deus finalmente mudou sua história. Não se engane, mantenha sua esperança viva. Deus é fiel, Ele não vai deixar você definhar na dor, no desejo e na tristeza sem fim. Você só precisa aprender e crescer, e a situação mudará drasticamente para melhor. O diabo foi derrotado. Ele não conhece os grandes e surpreendentes planos que Deus tem para você. Não sabe que Deus está usando esta ocasião de ataques para preparar e treinar você para ser fiel no lugar de sua criação, até que você se torne um vaso digno de ser usado em tempos gloriosos pelo Mestre. Termina esta mensagem com a passagem do livro 2 de Timóteo, capítulo 2, versículo 20 ao 21, que diz: Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e prata, há também de madeira e de barro, alguns para honra, outros, porém, para a desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra.
Muitas pessoas não sabem disso, mas estamos em uma batalha constante enquanto estamos na Terra. E a questão é, não importa quem você é, você sempre terá pelo menos um ou outro confronto espiritual acontecendo em sua vida. A Bíblia fala que Satanás, em uma ocasião, disse a Deus que vaga por toda a terra. Esse é o trabalho dele. Ele se encarregou de fazer isso. Mas o que ele está fazendo enquanto anda por toda a terra? Pedro nos diz em sua carta à igreja, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão, que ruge procurando alguém para devorar. Jesus detalhou ainda mais o que significa esse devorar em João, capítulo 10, versículo 10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Quem é esse ladrão? O diabo. E qual é o objetivo dele na sua vida? Te roubar, matar suas finanças, sua fé, saúde, família, entes queridos, motivação, paixão e você. Ele quer aniquilar a sua vida completamente. O inimigo não te ama, caro cristão. Não importa o que certos grupos de pessoas possam dizer. Você não precisa se colocar no caminho do diabo para que ele venha até você. Você é um alvo ambulante enquanto for objeto do amor de Deus e puder caminhar na terra desfrutando da misericórdia de Deus. O diabo virá até você. A Bíblia não deixa dúvidas quanto a essas constantes batalhas com o inimigo. Paulo escreveu em Efésios capítulo 6, versículo 12: Porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Amados, esta mensagem não é para assustá-los, mas sim para ajudá-los. Como? Te deixando ciente que 1. Você não está sozinho. 2. Sua situação não é um mistério. 3. Não há nada de errado em você passar pelo que está passando. 4. Deus abriu um caminho para você antes mesmo de você nascer. Então considere este vídeo como uma mensagem de Deus te capacitando para a vitória. Todas as crises financeiras, tudo que faz parecer que sua vida está desmoronando, são resultados de um ataque espiritual contra você. Ora, assim como Deus tem planos para a sua vida, Satanás também tem planos para você. A diferença é que os planos de Deus para você são para o bem e não para o mal. Já os planos de Satanás são maus. Não há nada de bom nos planos do inimigo. Além disso, Deus prometeu nos livrar dos planos do maligno quando colocamos nossa fé nele. Você já colocou sua fé em Deus hoje? Por que isso é tão importante? Quando você coloca sua fé em Deus, crendo em seu Filho, Jesus, você rende a sua vida a Ele. Essa rendição dá a Deus condições para se envolver em sua vida. E como eu sempre digo, quando Deus está no comando de sua vida, suas batalhas se tornam as batalhas dele, e suas crises se tornam preocupação dele. Todo aquele que é filho de Deus tem essa vantagem única, meu amigo. É por isso que o seu status como cristão deve estar intacto. João capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Você recebe o direito de ser chamado de filho de Deus, um membro da família de Deus. Que lugar único para pertencer! Eis a razão pela qual isso é algo único. Quando você se torna um filho de Deus, Ele te dá todas as vantagens necessárias para se manter vitorioso nessa luta. Você precisa aprender a usar essas armas a seu favor. 2 Coríntios capítulo 10, versículos 3 ao 5. Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas,
anulando conselhos e toda a altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Essas armas não falham. Elas podem te transformar de uma pessoa fraca, derrotada, frustrada e deprimida em um formidável campeão, caminhando em consistente vitória ao longo do tempo. Temos a armadura de Deus para ser usada em nossa vida cotidiana e quando oramos contra as obras do diabo. Dentro desta armadura está a palavra de Deus, a espada do seu Espírito. Efésios capítulo 6, versículos 13 ao 18. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Temos também a arma do sangue de Jesus Cristo. A Bíblia nos diz que o sangue de Jesus fala coisas melhores do que o sangue de Abel. Onde o sangue de Abel clama por vingança, o sangue de Jesus clama por misericórdia e bem-estar. Enquanto o sangue de Abel condena, o sangue de Jesus justifica. E quando suplicamos o sangue, cancelamos o diabo. Apocalipse capítulo 12, versículo 11. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. Quando você mixar a palavra de Deus na sua vida como um testemunho e o sangue de Jesus como resposta ao desafio de Satanás, você será vitorioso. Uma das maneiras de fazer isso é através da oração constante. Meu amigo, um cristão que ora é um cristão poderoso. Através da oração, você pode ativar sua armadura. Por meio da oração, você pode mover as mãos de Deus em seu favor. E por meio da oração, você pode frustrar o plano de Satanás sobre sua vida. Então, o que você espera ver na sua vida? Ore a respeito. E o que você quer deixar de ver na sua vida? Ore a respeito. É assim que funciona, meu amigo. E eu creio que ao ouvir isso, seu ser espiritual será encorajado a orar e a quebrar todos os planos malignos do inimigo sobre você. Então, com esse espírito, vamos orar. Deus e Pai, agradeço pela grande bênção de ser chamado de Teu Filho. Tua palavra constantemente me lembra que por meio da obra consumada de Jesus Cristo, meu Senhor, o Senhor me libertou do poder das trevas e me transportou para o Teu reino. Ela diz também que o Senhor me salvou e me qualificou para ter parte em Tua herança. Meu Pai, o Senhor também me lembrou que, independentemente das coisas que vejo ou não, em qualquer fase da minha vida, Teus planos para mim são para o bem e não para o mal. Meu futuro está seguro com o Senhor. O Senhor prometeu que nunca me deixará, nem me abandonará. Eu creio nisso todos os dias, Senhor, inclusive agora. Eu devo confessar, Pai, que há dias em que me sinto perdido, vazio, confuso e com dúvidas sobre a vida. O inimigo tenta me dominar com pensamentos negativos, medos e oportunidades pecaminosas para me fazer cair da posição em que o Senhor me colocou. Mas em todas as coisas, meu testemunho é que o Senhor sempre me ajuda. Estou aqui hoje não porque todas as minhas necessidades foram atendidas, mas porque o Senhor tem sido fiel em me manter vivo. E estou convencido de que se o Senhor me manteve vivo, Tuas obras ainda não estão completas na minha vida. Pai, no espírito do que o Senhor fez e do que está fazendo, eu permaneço na fé e declaro na autoridade de Cristo:
eu destruo todos os planos malignos do inimigo contra minha família e contra mim. Pai, tua palavra diz que nenhuma arma forjada contra mim pelo diabo ou por quem quer que seja prevalecerá. E diz também que o Senhor refutará toda língua que me acusar. Pai, esta é a herança dos teus servos, e esta é a tua justificação. Então eu declaro que as armas de Satanás lançadas contra mim não prosperarão. Tua palavra também disse que o Senhor desaponta os artifícios dos astutos para que as mãos deles não consigam completar seus planos. Diz também que o Senhor frustra os planos daqueles que se opõem a ti. Além disso, sei que estou com o Senhor e o Senhor está em mim. Quem vem contra mim, vem contra aquele que está em mim. Então me alegrarei, pois aquele que vive em mim é maior do que aquele que está no mundo. Eu estou na autoridade da palavra de Deus, do sangue de Jesus e do teu nome, que é maior do que qualquer outro nome, para declarar que no que diz respeito a mim e a minha família, nenhum plano dos ímpios prosperará. Eu quebro o plano maligno forjado contra a minha paz, contra meu casamento, minhas finanças, minha fé, e ando com Deus, meus filhos e seus negócios, meu cônjuge e seus negócios e tudo que está conectado à minha vida. Pelo sangue de Jesus, eu quebro o ciclo de fracasso em minha vida. Pelo sangue de Jesus, eu quebro o pacto da morte na minha família. Pelo sangue de Jesus, quebro a aliança de rebeldia, doenças e esterilidade em minha vida em nome de Jesus. Eu viverei e não morrerei. Minha família viverá e não morrerá. Meu ministério viverá e não morrerá. Minhas finanças e negócios viverão e não morrerão. Meu destino contará as obras do Senhor nesta vida e no porvir. Eu me recuso a andar com medo. Não me acovardarei diante do diabo, nem me curvarei diante dos altares dele. Eu pertenço ao Senhor e ele lutará por mim. A batalha é do Senhor e a vitória é minha. Sou intocável, porque sou ungido de Deus. Em nome de Jesus. Amém.